Vanderlei, a lei que a Câmara fez do Executivo, ficou aí? Aquela folhinha. O homem ruim. Então vai. Bem. André, já está? Pode começar? Então tá bom. Muito boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui reunidos na Câmara Municipal para a nossa audiência pública sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual, exercício para 2018. Eu quero agradecer a presença do vereador Baiano da Farmácia, a presença do vereador do Segurança, que são meus parceiros como e secretário na Comissão de Finanças e Orçamento. Quero agradecer aqui especialmente ao Vander Cordeiro de Brito, conhecido como Vander da Contabilidade, nosso servidor municipal, se não me falha a memória, 16 anos, Vander, é isso mesmo? 24 anos. Então, hoje aqui representando o Executivo, a meu pedido, e eu quero agradecer por isso, o Vander, que além de contador, é o diretor da contabilidade do município de Araras. Eu agradeço a sua presença, tenho certeza que você nos ajudará com eventuais questões. Antes de começar a ler sobre o projeto, quero saudar aqui na plateia o nosso presidente, senhor Pedro Eliseu Sobrinho, obrigado pela presença, aos servidores que hoje nos assistem nessa audiência. Muito bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre audiências públicas no que está no regimento interno da Câmara Municipal. Então, eu vou aqui na página 87, capítulo 1, da participação popular, da iniciativa popular no processo legislativo. Artigo 294. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de propostas de emenda à Lei Orgânica Municipal ou projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Até acho errado aqui essa palavra eleitorado. Boa noite, vereadora Nete. Boa noite, vereadora Polari. Obrigado pela presença. Quando eu fiz a apresentação, né, vocês acham que os senhores ainda não tinham chegado. Mas veja, estou lendo isso porque são coisas que no meu entendimento e no entendimento, acho que de todos os vereadores, nós precisamos dar algumas consertadas, né? Porque a pessoa pode não ser eleitor, até porque quem tem mais de 60 anos sequer precisa ser eleitor, mas são todos ararenses. Então, nós temos que rever alguns itens. Então, continuando, no artigo 295, a participação popular no processo legislativo orçamentário far-se-á, 2 pontos, pelo acesso da população à apreciação dos projetos de lei, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, através de audiências públicas. Então, também dá uma certa confusão, que quando você lê o início, fica claro que no âmbito, vamos dizer assim, pelo acesso da população à apreciação dos projetos. Depois ele fala, no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamentos. Então, há uma interpretação que isso tem que ser feito apenas pela comissão, há uma interpretação que não, nós temos que também deixar isso devidamente corrigido. Aí vem o inciso 2. Pela apresentação de emendas populares aos projetos referidos no inciso anterior, que é 1, desde que subscritas por, no mínimo, 5% do eleitorado,
nos termos desse regimento e atendidas as disposições constitucionais reguladoras do poder da emenda. Eu imagino que na história de Araras, eu acho que nunca houve uma iniciativa desse porte com 5% do chamado eleitorado, que hoje seria em torno de 5 mil pessoas, né? 6,5, porque já passou de 100 mil eleitores o município. Então, são coisas que talvez nunca foram percebidas, que nós precisamos começar aqui a entendermos e fazer que seja realmente algo efetivo. Muito bem. Recebidos pela Câmara os projetos de lei referidos no inciso 1 do artigo anterior, serão imediatamente publicados ou afixados em local público, designando-se o prazo de 10 dias para o recebimento de emendas populares e as datas para a realização das audiências públicas nos termos desse regimento. Ora, nós estamos fazendo uma audiência pública pelo Legislativo, que também tem um artigo que diz que não existe uma obrigação do Legislativo fazer. Diz claramente que poderá ser feita essas audiências. Então, no caso, você dizer assim, olha, o povo compareceu hoje aqui para fazer qualquer tipo de mudança. Isso não cabe. Então, nós vamos ter que fazer uma mudança para que a audiência via legislativo também seja feita antes justamente do período que se cabe emendas. Veja bem, os vereadores tiveram o tempo hábil para se fazer as emendas. E como eu disse aqui, lá atrás, na audiência do PPA, o vereador, ele andou durante a campanha política, durante a vida dele inteira, e ele sabe os problemas da cidade, ele sabe as aflições que o seu eleitorado, no caso, que o povo a que ele atendeu, solicitou. Então, ele tem plenas consciência, convicção e conhecimento para apresentar as emendas que ele achar interessante. E tem um outro dado também que nós precisamos pensar muito. Imagina se cada um de nós aqui apresentar 20 emendas, 200 e tantas emendas, cada uma diferente da outra. O que vai acontecer aqui internamente e o que vai acontecer com o próprio gerenciamento do executivo num orçamento desse? É algo para se pensar. Muito bem. Vou aqui dizer agora das audiências públicas no capítulo 2, que eu disse resumidamente. Artigo 297. Vereador ou comissão permanente poderá realizar, no caso aqui, isoladamente ou em conjunto, audiências públicas para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como tratar de assuntos de interesse relevante, mediante solicitação dirigida ao presidente da casa. Ou seja, você pode criar para qualquer assunto. Eu quero debater o meio ambiente, a vereadora Anete quer debater a saúde, o vereador Baiano quer debater trabalho, do segurança quer debater segurança, a vereadora Polari quer debater sobre causa animal. Pode-se marcar audiência aqui, sem nenhum problema, desde que devidamente seguido aqui o regimento com relação a prazos e divulgação do assunto. Então, para dar uma resumida nesse item, nós vereadores temos sim que ter um entendimento melhor do assunto, e para isso eu vou ler algo que deu um certo conflito aqui entre nós. Em 2014, e passou a vigorar a partir de 2015, a própria Câmara Municipal, autor vereador Cortella, Valdemir Gomes, o Rimério, Eduardo Moraes, o Zé Bedé e o Erickson. Está meio difícil para mim ler aqui, viu? Acho que é o papel aqui que não está muito legal. Insere o artigo 140A na Lei Orgânica do município de Araras para garantir participação popular na elaboração das leis orçamentárias, no caso, orçamento participativo. A mesa da Câmara Municipal de Araras, usando de suas prerrogativas legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada e promulgada a seguinte emenda. Artigo 1º.
fica inserido o artigo 140A na Lei Orgânica do Município de Araras com a seguinte redação: vou repetir, o Executivo deverá realizar audiências públicas antes do envio ao Legislativo dos projetos de lei relativos ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias para discussão popular dos seus conteúdos. Aí vem, parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária anual será precedido de participação popular com reuniões públicas regionalizadas para debate e apreciação da proposta do Executivo. Agora, parágrafo 2º, desculpa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual vigente deverão estar disponíveis para consulta na página oficial do município na internet. Bom, veja bem, nós temos aqui no próprio projeto de lei todas as convocações do orçamento participativo. Existe um entendimento aí que nós temos que consertar para o ano que vem, que eu participei durante anos, desde quando chamava orçamento democrático, lá quando o prefeito era Pedrinho Liseu, lá em cima na região norte, depois quando mudou para orçamento participativo, e eu fui em praticamente 90% de todas elas. Então eu tenho aí, vamos dizer, um certo conhecimento para dizer sobre isso. No orçamento participativo, realmente não é apresentado, nunca foi, aquela Bíblia com com orçamento geral que o município, que o prefeito pretende executar. Isso realmente nunca foi feito. O que está dizendo nesse projeto de lei é que isso deve ser feito. Realmente nunca foi. Então nós temos que arrumar isso. Enfim, eu acho que isso é um consenso entre todos nós vereadores. Eu quero saber o seguinte, eu tenho aqui 5, 6, eu tenho umas 10 páginas para ler, evidentemente que eu não vou ler as tabelas, mas nós as teremos aqui no telão para eventuais perguntas e dúvidas. Mas alguma coisa, pelo menos a apresentação do projeto, que são aqui 3 páginas e meia, eu gostaria de ler. Quero saber se vocês me permitem isso, porque eu vou ler aqui acho que uns 15 ou 20 minutos. Os que concordam permaneçam como estão. Tudo bem? Então vamos lá. Quero aqui cumprimentar o pessoal do nosso sindicato, sempre atuante, e a gente é testemunha disso aí ao longo desses anos, e dizer para que vocês continuem com o seu trabalho sempre embasado na lei e nas possibilidades. Por isso eu respeito e admiro vocês. Muito bem. Excelentíssimo senhor presidente, isso o prefeito enviando para cá. Tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei 42/2017, que estima a receita e fixa a despesa geral do município para o exercício de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, também aqui numerada, Lei de Diretriz Orçamentária, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário. Devidamente alicerçado nesse contexto, passamos a abordar os principais tópicos da presente proposta orçamentária, objetivando proporcionar de maneira clara, amplo entendimento de toda a matéria nela contida. Os artigos 2º, 3º e 4 do projeto de lei em apreciação estima a receita no município de cerca de 529 milhões de reais, dividido da seguinte maneira: orçamento fiscal, 420 milhões, estou falando em números redondos, viu, pessoal?
Orçamento da Seguridade Social, 109 milhões. Depois nós temos um quadro que eu até gostaria que nosso amigo Rodolfo, nosso colega de trabalho, apresentasse o primeiro da receita orçamentária, deixe-o colocado. À medida que eu vou lendo, o senhor, por favor, vai passando o quadro, né? Vai ser bem lento, e depois a gente volta à medida que o pessoal precisar, e nós vamos ter, como já disse no começo, a grata aí, a alegria de poder contar com o nosso contador, o Wanderson. Bom, notamos que ao comparar com a proposta orçamentária para o exercício em curso, há um aumento de 21 milhões nessa receita, ou seja, nesse gasto, perdão, 4% do valor, motivada essa diferença em razão do seguinte, que alguém pode perguntar, por que 4, por que 2, por que 1, por que não 20, por que não 10? Existe o entendimento dos acréscimos nas transferências de ICMS em virtude do incremento das atividades econômicas, transferências de recursos da União e do Estado para atender a merenda escolar, o transporte de alunos e a complementação do salário educação, transferência de recursos da União para atender o PAC, acréscimo na transferência de recursos do Fundo de Participação do município, correção financeira dos valores do ISS-QN, acréscimos do IPTU proveniente do lançamento de novos imóveis, incremento vegetativo natural nas receitas públicas, operações de crédito do programa PIMAT. Com relação à despesa, conforme dispõe o artigo 5º, atinge o valor total de 529 milhões, aqui eu vou ler redondo, R$145.070. Se desdobra por funções do governo da seguinte maneira, que eu imagino que seja o próximo quadro, que começa com o Legislativo de Araras ele tem um orçamento de 6.400.000, por lei, me corrija aqui os colegas, me parece que pode o Legislativo gastar até 6% da receita, uma coisa muito boa, o Legislativo de Araras, historicamente, é um dos que menos gasta, se você dividir pelo próprio orçamento, pelo número de habitantes da cidade. Araras é menos de 2%, e cumprimentar o nosso presidente, os vereadores, que esse ano fizeram uma economia significativa, e termina lá com uma reserva de contingência de 16,5 milhões. Passando, vou frisar aqui, a educação, 108 milhões, e a saúde, 100 milhões. Duro enxergar aí. Não, talvez, aí eu acho que só está do executivo. Depois a gente vai falar, eu acho que é isso, viu, seu Pedro? Aqui é só do executivo, aqui não tem o TCA e não tem o SAEMA. Tem depois, Araprev também. Está atrasado? Não, então tudo bem. Mas eu quero frisar aqui 2 pontos. Por lei, o município é obrigado a investir no mínimo 15% da arrecadação com a saúde. E Araras, ela já está batendo seus 28%, alguém me corrija aqui se eu estiver enganado. Isso, 29,3% na última apresentação, que terá que ser feito uma austeridade. Obrigado, vereador Baiano da Farmácia, me dizendo que na última audiência que foi apresentado 29%, quase 30%. Isso é muito preocupante, porque o município está investindo o dobro do que a lei determina. E a gente sabe que, embora Araras, comparada a outras cidades, ela está relativamente até bem, mas a gente sabe que nós temos que melhorar. Aí vem a pergunta, como é que você vai melhorar se você já está investindo um valor desse tamanho? Então, aí é uma dificuldade que todos nós temos que enfrentar, legislativo, executivo e a população como um todo, para acharmos as soluções. Porque nos últimos anos esse gasto ele foi crescendo, 18, 20, 21, 22, 23, porque hoje você, diferentemente do que há 2 ou 3 décadas, você não via criança de 10, 11 anos com depressão, com síndrome de pânico,
obeso, você tinha 1 ou 2 lá na escola. Hoje você tem um número enorme e isso vai acabar tudo lá na saúde. Você não tinha pessoas aí com mais idade, que hoje é o que está acontecendo, que está ampliando a faixa de, vamos dizer, os anos que nós temos de vida. E isso também vai acabar tudo lá na saúde. Isso é um trabalho para o futuro que não é o foco aqui da nossa conversa. Mas é evidente que se o município apresentasse valores diferentes de no mínimo 15% para a saúde e de no mínimo menos que 25% para a educação, como já está elencado aqui, a gente já diria que essa peça já não teria nenhum valor. Mas os 2 itens mais importantes estão aqui elencados. Vamos lá. Então, ao examinarmos esse quadro, que fala justamente nos 529 milhões, notamos que o legislativo, como eu falei, a porcentagem, aqui tem, né, justamente uma alusão da maneira que eu falei, estou resumindo essa página, dos 107 milhões, etc. Aqui eu acho que é importante dizer, a Secretaria de Ação e Inclusão Social tem um orçamento de cerca de 14 milhões, perfazendo 3,7% do total de despesa da Prefeitura, destinados à área social nesse exercício. É importante dizer também o seguinte, a nossa Secretaria de Segurança Pública, ela tem um investimento aqui que está batendo nos 20 milhões. Isso é algo também preocupante. Por quê? O município não tem obrigação de zelar ou de manter a segurança. Ele não tem uma receita que venha do Estado para isso. Mas o município de Araras, historicamente, tomou uma decisão, no meu entendimento, sábia, de ampliar a guarda, aparelhar a guarda municipal, mas isso também é preocupante, porque acaba tirando receita de outras secretarias, porque o Estado não está conseguindo fazer o papel dele. Então, para ter um comparativo, a nossa guarda municipal tem um efetivo, e alguém me corrija se eu estiver errado, que é quase o dobro do efetivo da Polícia Militar. Nos desfiles de 7 de setembro, eu já mencionei aqui em sessões ordinárias, que os capitães, né, os capitães da polícia, que às vezes vão lá assistir o desfile, nos confidenciam. Puxa vida, Jacovete, olha, eu fico orgulhoso de estar em Araras e ver que a Guarda Municipal tem esse aparato comparado com a Polícia Militar. Que bom, que nos ajuda demais, mas eles também revelam. Ficamos tristes de saber que uma cidade igual Araras não tem o mínimo que deveria ter da própria Polícia Militar. Enfim, problemas para a gente discutir e brigar. Aqui nessa página também que eu vou resumir, ele fala dos orçamentos de, vamos dizer assim, de cada secretaria, que, no meu entendimento, para a Secretaria de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, é um orçamento bem limitado. E por quê? Se não tivesse que investir na saúde, o que precisa, e vai precisar investir mais, na própria segurança pública e em outros assuntos, você poderia melhorar lá para o nosso amigo Carlos Serri, juntamente lá com a sua equipe, com os nossos servidores, que passam todos os anos um aperto, porque não consegue dar conta efetivamente, principalmente agora no período que começam as chuvas. O mesmo para o nosso querido secretário Celso Canassa, que também vê constantemente verbas da sua secretaria terem que ser alocadas, porque o prefeito ele tem que tomar uma decisão, entre às vezes consertar lá, sei lá, um buraco, um bueiro, ou pagar um remédio, ele tem que acabar pagando o remédio. Essa é uma realidade para a gente estudar muito daqui para frente. Muito bem. Eu acho que eu fiz uma síntese geral, não fiquei acho que 20 minutos, mas acho que uns 12 ou 13, e a gente poderia falar um pouquinho agora sobre justamente os quadros, e aí eu pediria para o nosso servidor Vander, se ele rapidamente poderia, né, escolhe o senhor mesmo os quadros, né, eu estou ruim para enxergar, me perdoem, e aí o senhor por favor dirija-se ao nosso colega Rodolfo, e ele começa, né, do começo. Talvez seja até interessante o senhor sentar lá, que é mais fácil para verificar, e aí o senhor faz uma explanação.
do que seria. Boa noite a todos. Senhor Carlos Jacovetti, baiano, do Segurança, nobres vereadores Anete, Apolari, senhor Pedro Eliseu, pessoal do sindicato presente, toda a plateia. Vamos iniciar. Você quer colocar primeiro a receita, a parte da receita? Então, nós elaboramos um comparativo entre a arrecadação de 2016, o fixado em 2017 e o estimado em 2018. Então, a receita tributária do município em 2016 foi arrecadada R$ 84.114.828, fixado R$ 91.550 e estimado para 2018 R$ 105.844. A receita patrimonial, R$ 3,5 milhões para 2016, que foi executado, né? Fixado para 2017, R$ 4.348 e para 2018, R$ 4.600.000. Com relação a receitas de serviços, foi previsto executada, arrecadada R$ 567.237.87 em 2016, fixado para 2017 R$ 700.000, estimado para 2018 R$ 750.000. As transferências correntes que compõem o ICMS, IPI, desoneração, FPM e várias outras receitas da Prefeitura, R$ 250.917.845.55 foi o arrecadado, o fixado R$ 268.088.900 para 2017 e para 2018 previsto R$ 275.822.300. As outras receitas correntes, o arrecadado de 2016, R$ 19.604.35907, fixado 17. Um momentinho, senhor Wander. Talvez fosse interessante o senhor dizer, apenas dar uma desmembrada, que eu acho que é oportuno. Melhor. Por exemplo, né, o que seriam as receitas correntes, talvez o que são outras receitas correntes, pelo menos as principais, que é assim, muito recorrente as pessoas nos perguntarem também sobre isso. O que o senhor lembrar, evidentemente, sim, né? Sim. O senhor não tem nenhum material aí além dessas próprias tabelas. Com relação a outras receitas correntes, elas são basicamente as arrecadações com dívida ativa, tá? Com outras receitas de juros, multa, tudo com relação à dívida ativa e as arrecadações do ISS, IPTU, contas em atraso que pagam parcelado para a Prefeitura. E depois o total das receitas correntes da arrecadado de 2016, 358.747.360, o fixado 382.358.400 e o estimado 397.983. As operações de crédito, 665.000 foi o arrecadado de 2016, fixado em 2017 3.165.300 e para 2018 1.705.000. Essa operação de crédito de 665.000 e os previstos são aquelas linhas do Distrito Industrial que foi previsto nos outros anos anteriores e chegou dinheiro. Nesse ano chegou dinheiro ainda, tem uma previsão para arrecadar 3.165.000. Agora, com relação à alienação de bens, 633.000, fixado 400.000,
para 2017, para 2018, R$700 mil. Essa parte de transferência de capitais são os recursos federais, estaduais, recursos do PAC, que são repassados para a Prefeitura. A transferência, então, seria para construção de escola, construção de UBS. 13 milhões, então, foi o arrecadado de 2016. Para 2017, o previsto 10.820. Para 2018, 11.390. Outras receitas de capital, foi previsto 8.821, 470, arrecadado, né? 8.821, 472,82. 2017 não teve previsão. E para 2018, 1.664. Então, totalizando as receitas para 2000 com relação à Prefeitura, eu acho que é bom colocar outra página que tem a receita redutora, que tem as contas redutoras do Fundeb. Tá? Essa parte redutora composta pelo ICMS, o FPM, ICMS de exoneração, ITR, e IPVA também. Então, a parte de 20% em cima da arrecadação do bruto da transferência de capital para a Prefeitura. Então, a conta redutora, em 2016, foi 30.280.013,53, o fixado, 31.770, para 2017, para 2018, 32 milhões. Então, o total previsto do orçamento da Prefeitura para 2018 é 380.962.900. A previsão de arrecadação desse ano, 364.973.700, e o arrecadado de 2016, 351.983.45593. E temos o SAEMA, TCA e Araprev, né? E o SAEMA, a arrecadação de 2016, 37.948, fixado 53.550, de 2017, e 2018, 44 milhões. Essa diferença aí do SAEMA de 2017 para 2018 é referente ao PAC deles, que o valor previsto para arrecadar em 2018 seria um valor muito menor com relação a 2017. Então, deu essa diferença de 53 para 44 milhões. A TCA, 24.678, o arrecadado. O previsto para 2017, 27.330. Fixado para 2018, 29.391. Araprev, 54.568, o arrecadado 2016, o fixado 62.244, o previsto para 2018, referente aos parcelamentos e os aportes financeiros, 74.296.500. Então, totaliza o orçamento do município previsto para 2018, 529.145.070, o fixado em 508.098.700 para 2017 e o arrecadado 469 de 2016. Agora, com relação às despesas de 2018, a previsão para a Câmara Municipal, 6.400.000, o gabinete do prefeito, 1.831.000, para a Secretaria Municipal do Governo e Relações Institucionais, 1.762.000. Dentro da Secretaria tem a Casa do Conselho, Fundo Municipal de Segurança e o FEBOM. Secretaria de Assuntos Jurídicos, 1.050.000. Secretaria de Comunicação Social e Institucional, previsto 865.000. Do Planejamento, Gestão e Mobilidade, 1.300.000.
Secretaria da Fazenda, 20.026.900. Secretaria da Administração, 50.778.700. Secretaria de Desenvolvimento, Economia, Geração, Emprego e Renda, 1.147.000. Serviços Públicos Urbanos e Rurais, 24.090.000. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, tem as obras, drenagens, construção, manutenção de edificações públicas, o PAC, tem a manutenção do departamento também de obras públicas. O total dele vai dar 25.316.130. Secretaria da Educação, dentro dela tem a manutenção de diversos departamentos, incluindo várias obras, né, de manutenção e ampliação das escolas. O total da Secretaria da Educação é 107.913.700. Secretaria da Ação e Inclusão Social, incluindo a atenção social básica, atenção social especial, o Fundo do Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso, 13.936.870. Secretaria da Saúde, com relação aos vários departamentos de atenção básica, do gabinete, urgência e emergência, as manutenções das especialidades médicas do CAEM, ações profiláticas e de vigilância em saúde, incluindo várias construções, ampliações, melhoramentos nas unidades da saúde, totaliza 99.800.000. Secretaria do Esporte, 2.495.000. Secretaria da Ação Cultural e Cidadania, 2.600.000. Secretaria da Segurança Pública, 18.800.000, incluindo a manutenção do sistema de sinalização urbana e monitoramento por câmeras, 500.000, né? Então totaliza 18.800, e a Secretaria da Habitação, que totaliza 850.000. Total da manutenção na Prefeitura, 347.207.000. Os investimentos com relação a obras e manutenção, 27.355.500, e a Câmara Municipal, 6.400.000, que vai totalizar. E depois as autarquias. O SAEMA, ele tem várias coordenadorias, além do gabinete do presidente, vários departamentos, né? Dentre elas tem as ampliações, estação de tratamento de coletora de esgoto, ampliação e melhorias na estação de tratamento de esgoto, reforma e ampliações das estações elevatórias, tem a obra do PAC, que é prevista de 6 milhões, automatização de bombas, construção de reservatório de bombas, enfim, são várias obras e construções previstas no SAEMA, que totaliza 44.494.170. A TCA, 29.391.500, e a Araprev, 74.296.500, totalizando o orçamento 529.145.070. E a próxima página seria os investimentos que foram previstos no orçamento participativo e nas emendas dos vereadores com relação à LDO. Tá? Bem, muito bem, senhor Wander. Eu agradeço aí a sua participação, né? Solicito que o senhor
volte aqui para a mesa. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou abrir a palavra para os colegas vereadores e vou dar início aqui, que já falou comigo, o vereador Baiano da Farmácia. Por gentileza, suas considerações no que o senhor achar aí conveniente. Senhor presidente dessa audiência, Carlinhos Jacovete, meu amigo Du, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos, Vander, Anete, vereadora Anete, vereador Pedro Eliseu, Valdir, João Vitor, Adolfo, Vitor, demais pessoas, secretários e assessores do vereador Jacovete. Boa noite. A gente percebe que a lei orçamentária anual de 2018 está bem completa. A minha preocupação maior com tudo isso seria no investimento da saúde, que é de 15%. Eu acredito que o município de Araras jamais vai conseguir gastar o 15%. Ele vai sempre gastar 29%, 30%, vai sempre dobrar esse orçamento. Porque a gente nota o seguinte, que o leque de atendimento na saúde ele aumentou muito. Quer dizer, existe mais atendimento hoje. Você percebe que a população não está suportando pagar convênio médico. E quando paga o convênio médico, o próprio convênio não dá a liberdade dela fazer determinados exames. E esses exames caem tudo na rede pública. Os exames mais complicados caem na rede pública. E o mais um agravante, todo exame que cai na rede pública, o médico escreve que tem que ser urgente. E a saúde não pode esperar. A saúde não tem como esperar. Todo mundo tem urgência, todo mundo tem problema e tem que resolver. Continuo afirmando, vai ser muito difícil gastar só 15%. Difícil retroceder aos 29% que está sendo gasto. Só para ter um exemplo, no pronto-socorro do Hospital São Luís, nesse segundo quadrimestre que eu participei da audiência pública aqui, da saúde, em relação à UPA atendeu 10.200 pessoas a mais. É muito grande o atendimento. Parte de psiquiatria aumentou, parte neurológica aumentou, a dispensação de medicamento aumentou. Tem pessoas, por incrível que pareça, que quer estocar remédio em casa. Isso não devia existir. O controle estamos tendo. Nós montamos aí uma comissão para verificar, para analisar, para fiscalizar a saúde. Eu estive no primeiro Saúde da Mulher, que eu estive esses dias lá, fui fazer uma fiscalização. Eu percebo que ali está quase que redondo o atendimento. Tem problema sim, como nós vamos achar vários problemas na cidade, no município. Mas eu acredito, minha visão, melhorou bastante. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Existem problemas? Existem, mas eu queria saber qual cidade que não tem problema, se é só Araras. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Oportuno aí seu comentário. Também cabe aí a gente dizer que Araras também atende munícipes de cidades vizinhas, que com problema nos seus hospitais, no seu atendimento público de saúde, vêm até Araras e aqui são devidamente atendidos. É ruim para o município, mas nenhum hospital, nenhum agente de saúde pública pode e não deve deixar de atender as pessoas, mesmo que sejam de outras cidades, demonstrando que, pelo menos regionalmente, Araras ainda se destaca aí, felizmente, mas que a gente precisa trabalhar para que ela continue atendendo bem e melhor ainda do que está acontecendo hoje. Quero abrir a palavra agora para o nosso colega, senhor vereador do Segurança. Palavra, senhor vereador, pois não. Nobre vereador Carlos Alberto Jacovete, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, e hoje presidindo essa audiência pública. Meu amigo Baiano da Farmácia, também que compõe a Comissão de Finanças e Orçamentos, eu também faço parte daqui. O Vander, representando a Secretaria da Fazenda, nobre colega vereadora Anete Monteiro, nobre vereador presidente dessa casa, Pedro Eliseu, demais companheiros do sindicato, João Vitor, colaboradores dessa casa, boa noite a todos.
essa audiência pública de grande importância, porque aqui está sendo discutido orçamento para 2018. É uma pena, como a gente sempre fala, nós que participamos das audiências, que a população não comparece. Essa audiência é aberta para a população. Quem quiser vir participar, questionar e discutir o orçamento, a LOA, né, deve comparecer e vir para saber os problemas e onde vai ser aplicado o dinheiro do município em 2018. Então, eu quero parabenizar essa comissão, os companheiros vereadores, e vamos na discussão do assunto, né? Como você falou, e o Baiano também comentou, a saúde, eu vou citar um exemplo. Teve uns companheiros nossos, uns amigos nossos que estavam fazendo um trecho de moto, numa cidade vizinha aí, e sofreu acidente. Ficaram lá 2 ou 3 horas esperando o atendimento nessa cidade, não foram atendidos. Se deslocaram até aqui na nossa Santa Casa, prontamente foi atendido, foram socorridos, submeteram à cirurgia, e hoje a gente agradece em nome deles o atendimento à Santa Casa. Então é de grande importância. Por isso que Araras, na parte de saúde, às vezes as pessoas que residem aqui criticam, mas sai aí na cidade vizinha e vê a diferença. Então a gente parabeniza a Santa Casa, aproveitar o momento, se o senhor me permite, e a saúde em Araras não é 100%, mas faz diferença muito grande nas cidades circunvizinhas. Então, vamos em frente, vamos discutir, e boa noite, vamos em frente. Abraço. Muito obrigado, vereador do Segurança. Gostaria de abrir a palavra agora para a nossa vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande. Por favor, vereadora. Quero saudar o meu querido amigo que está presidindo essa audiência pública, vereador Carlos Alberto Giacovetti, ao meu nobre pai Eduardo Elias Dias, conhecido como do Segurança, Romildo Benedito Borelli, Baiano da Farmácia, o senhor que veio aqui explanar, aí representando a Secretaria da Fazenda, o nome do senhor? Wander. Obrigada pela presença. Quero saudar o meu nobre par, José Roberto Apolari, ao nobre presidente dessa casa, Pedro Eliseu, ao querido amigo Valdir, aos membros do sindicato, o senhor Vitor, Adolfo, assessoria do nobre vereador Carlos Alberto Giacovetti e todos presentes aqui. Bom, como foi bem dito pelo vereador do Segurança, a audiência pública ela é uma ação popular, né? Você expõe o que acontece dentro da lei do orçamento que rege anualmente, a lei orçamentária, para que a população venha e conheça para onde está sendo destinado o dinheiro utilizado aqui no nosso município, né? E eu fico tão triste quando eu chego aqui e olho aqui, esse plenário aqui totalmente vazio, né? Depois, quando a gente começa as discussões, a desaprovação de emendas, então as pessoas falam, puxa vida, mas deveria ser assim. Mas você entendeu como foi passado, como a lei orçamentária anual foi passada para a população? Então, a gente sente nisso. Mas eu fiquei muito contente, senhor Wander, ter vindo aqui, né? Você já vai ter essa abertura para a população se manifestar. E a gente sempre ouve, né, que o cobertor é curto, mas um jeitinho, pelo menos eu vou falar sinceramente, essa legislatura está sendo muito positiva, eu acredito, para mim e para vários vereadores, em questão de medicações, cirurgias, eu vejo que está caminhando de uma forma bastante positiva. Então, fala, Valdir, alguma coisa? Então, tá bom. Então, é isso, né? Então, a população de Araras tem que saber para onde destina, tem que participar. Esse é o convite para a próxima. Boa noite. Muito obrigado, senhora vereadora. Obrigado aí pelas suas palavras. Abro a palavra agora para o nosso vereador, senhor Apolari. Boa noite, senhoras, senhores.
nobre presidente, parlamentar Eduardo, parlamentar Romilde, nosso amigo que está aqui também, nosso ilustríssimo presidente, toda a assessoria que está aqui nesta casa, as pessoas que também vieram acompanhar esta audiência, lei orçamentária anual. Eu dei já, sim, através da minha assessoria, alguns estudos sobre toda a distribuição da verba para o orçamento. Eu confesso aos senhores que o que mais me decepcionou neste momento, num momento tão importante pela cidade, não foi nem tanto a participação popular. Eu ontem, no programa do Marcelo Franchosa, que a gente participa todas as terças-feiras, nós divulgamos isso para a cidade toda, divulgamos pelas redes sociais, para que a população participasse. Mas, infelizmente, eu entendo, como já disse anteriormente, que o problema nosso é mais cultural. Então, infelizmente, as pessoas ainda não têm o dom da cidadania. Eu tenho certeza que se fosse uma partida de futebol, como eu fui assistir os veteranos do Palmeiras contra os veteranos do União, tinha mais de 1000 pessoas. Então, isso é cultura. A gente vê que realmente as pessoas não se interessam por coisas importantes. E o que mais me decepcionou ainda foi parlamentares desta casa, vereadores, que são os primeiros a questionar, a criticar, e não vieram na sessão. Então, a gente lamenta, porque o exemplo vem de nós, vereadores. Sentar na cadeira 3, 4 e nos criticar e falar que tem que chamar a população, tem que... Concordo, o país é democrático, mas cadê eles? Não estão aqui. É uma falta de respeito com a população. Todos os vereadores que faltaram, Regina Corroquel, Dr. Jackson, Dr. Lucy, respeito porque está de licença. Tá? Doutora Deise, sequer compareceram. Dr. Jackson fez várias emendas e sequer teve o comprometimento com a população da cidade de vir aqui defender. Então, o que eu lamento isso, que as pessoas criticam, mas na hora que nós precisamos estar aqui, sentados, para debater, eles foram omissos. Não vieram. E a população sabe disso. Então, não adianta nada vir aqui brigar, fazer politicagem, e depois, na hora que é para ficar frente a frente com a população, discutirmos, não vem. Isso me entristeceu muito, presidente. Eu comentei com a nobre parlamentar aqui, eu não esperava uma atitude dessa. É uma falta de respeito com a nossa população. Porque você criticar a administração, todo mundo tem o direito, mas desde que seja de forma construtiva. E você tem que estar aqui participando, e não fazendo uma audiência onde pessoas deixaram seus lares, sua casa, para ver aqueles que nos criticam simplesmente se omitir a obrigação. Então, eu fiquei não triste pela população não ter vindo, porque eu entendo que tem muitas senhoras, muitos senhores que têm compromisso, mas os parlamentares, eu repudio, eu fiquei muito triste mesmo de não estar aqui presente, porque não é assim que você faz política. Você atirar a pedra, todo mundo tem o direito, mas você tem que atirar a pedra e vir aqui mostrar o porquê atirou. Então, é um descaso com a nossa população, a ausência dos demais parlamentares. Eu fiquei muito triste, comentei com a NET que eu não esperava isso, tá certo? Quero sim parabenizar Vossa Excelência. Eu tive a oportunidade de ler
a lei orçamentária anual, tive a oportunidade de sentar com a sua excelência, o prefeito municipal, trocar algumas ideias, porque eu acho que esse é o caminho. O que falta para alguns parlamentares é fazer o que eu, professora Nete, parlamentar Eduardo, Vossa Excelência, o Baiano faz. Quando tem dúvida, procure o executivo, vamos conversar. Agora, você simplesmente fazer politicagem com o povo e depois, na hora que o povo vem, você vira as costas, eu fiquei muito decepcionado com isso. Me perdoe, é um desabafo meu pessoal, eu não esperava isso, fiquei muito chateado mesmo, até entendo a população de não vir, por problemas culturais e problemas pessoais. Mas os parlamentares tinham que estar aqui. Uma boa noite, senhor me desculpa, mas eu fui sincero. Não, a gente agradece, vereadora Polari, pela participação e pelas suas palavras também. Eu quero aproveitar aqui esse momento para agradecer o seu Vitor e o Adolfo do sindicato, que vocês, praticamente em todas as audiências, vocês estão aqui. E vocês representam milhares de pessoas, correto? Agradecer ao João Vitor também, que todas as audiências ele está por aqui. Quero agradecer o Vanderlei e a Marilza Franco, que me ajudam aí diariamente, que seria de mim se não fosse vocês, né? Muito obrigado aí por tudo. Bom, eu acho que a gente fez, vamos dizer assim, um pouco da parte técnica, e agora, nesse momento da audiência, a gente abre as perguntas, né? É que o nosso vereador está hoje está ali como assistência, como público, né? E na hora das perguntas ele também poderá fazê-las. Então eu gostaria que o André, por gentileza, né, leve o microfone até o público. Quem quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, e a gente vai tentar responder da melhor maneira. Hoje a gente vai pedir ajuda para o nosso amigo Vander. Boa noite a todos, né? Eu só gostaria de saber, talvez seja... Nós estamos sendo gravados, por gentileza, seu nome inteiro, diga quem o senhor representa, que é muito importante, por favor. Adolfo Afonso, eu trabalho no Sindicato de Servidores. Talvez, eu não vi ali, né? Talvez um erro meu não tenha visto, quanto que é a estimativa de gasto com o pessoal para 2018, se tem na LOA já, para passar para a gente, né? E só. E a outra dúvida, talvez só para aprofundar um pouco mais, que o Vander falou, sobre a queda de arrecadação do SAEMA, né, que desse ano o estimado perto do que foi arrecadado até então, na última audiência foi falado, deu uma diferença enorme, né? E talvez, né, quem pode explicar melhor são vocês, se é a questão do PAC mesmo, se estava previsto vir dinheiro e não veio, né? Por isso que deu essa diferença gritante. Até a DTC acho que deu uma diferença um pouco grande, mas a maior foi do SAEMA, né? E é isso. E se pro ano que vem também, né, deu uma reajustada no valor, está mais próximo da realidade, né, do que foi estimado esse ano. Muito obrigado. Isso é com relação ao PAC mesmo, tá? Que a previsão desse ano era um valor maior, né? Mas o arrecadado por eles, o repassado pelo governo federal, foi um valor bem abaixo do previsto pelo SAEMA. Com relação ao ano que vem, realmente, o arrecadado, a previsão do SAEMA, um valor de 6 milhões. Então, foi a arrecadação dele prevista para o ano que vem, um valor bem abaixo. Agora, com relação à receita, à despesa com pessoal, a previsão para o ano que vem vai ficar na faixa de 47% a 48%. Isso, a despesa com pessoal com relação à receita corrente líquida, tá? Vai ficar na faixa de 47% a 48%. Obrigado, senhor Vander. Era essa a sua pergunta, senhor Adolfo? É importante frisar, né, que por lei,
esse valor pode chegar até 54%, porém o limite prudencial 51 e umas querelinhas, né? Então a gente ainda tem aí uma folga, mas temos que trabalhar para que a arrecadação aumente, para que realmente esse número não fuja ao controle, como aconteceu em algumas cidades da região, que esse número estourou e houve necessidade de fazer, inclusive, demissões de servidores. Foi algo assim extremamente ruim para a cidade e pior ainda para os servidores. Tá bom? O seu Vitor, mais alguém? João Vitor? O microfone ficou aí? Por favor, se identifique, senhor. Boa noite a todos. Meu nome é João Vitor, sou estudante de economia, estou no último ano do curso de economia. E eu teria basicamente 3 falas. A primeira, antes de eu começar a fazer os questionamentos, eu só gostaria de frisar, como aqui foi dito primeiro pelo presidente desta audiência, mesmo a Câmara Municipal não tendo a obrigatoriedade de fazer audiência pública, ela está fazendo, da qual deveria ser obrigação do Executivo, que não o fez. Fez o orçamento participativo, que é um meio, mas não é um fim, que é aquilo que, como o nobre vereador comentou. Todavia, mesmo a Câmara Municipal não tendo a obrigatoriedade de fazer audiência, mas ela fazendo, como nós já havíamos discutido isso na LDO e no PPA, qual é a síntese de se fazer uma audiência pública, tendo transcorrido-se já o prazo de apresentação de emendas? Foi exatamente o que eu disse professor, aqui, seu João Vitor. Como explicou. Essa é uma audiência onde a gente pode conversar à vontade, mas algumas coisas já foram ditas e explicadas. Eu vou repetir de novo. Esse procedimento sequer era feito em Araras. Eu tive no governo fui 1 ano e meio vereador, 2009, 2010, depois fiquei como vice-prefeito e secretário até o ano passado. E esse procedimento não era feito. E esse ano começou, todo mundo sabe que foi uma transição extremamente difícil. O prefeito que entrou, Pedrinho Liseu, e o prefeito Brambila não tiveram aquela questão de uma transição que é saudável em todo o município, pelos problemas que todos nós sabemos. Isso foi ruim. Então, essa audiência não compete agora a gente ficar aqui em nenhum debate político. Isso, por gentileza, eu não vou admitir aqui, porque eu sei exatamente como foi todo o processo. Isso não cabe, senhor João Vitor. Então, por gentileza, se atente ao tema, por favor. Eu acho que eu estou me atentando ao tema. Aqui é uma audiência pública, em nenhum momento estou fazendo debate político, e criticar uma ação da qual nós já vimos comentando que não se dá para desassociar o PPA da LDO e possivelmente da LOA, é só para ficar registrado que o evento hoje aqui, nada se tem de fazer, porque nada se mais dá para acrescentar. Exato. Eu ouvi aqui uma fala, né, até peço vênia ao nobre vereador Apolari, ele fez sim uma fala importante da presença dos nobres parlamentares, de estar aqui. Não quero sair em defesa de nenhum parlamentar, esse não é o meu objetivo, mas só questionando também, estar aqui hoje, nessas condições legais que nós temos, e não estar, vai mudar alguma coisa no processo que já está em curso, sendo que tudo aquilo que nós falarmos hoje não poderá ser mais incluído no orçamento? É só uma reflexão para a gente ter sentido. Então, é isso que a gente espera, que o ano que vem o Executivo faça a parte que lhe cabe, os orçamentos regionalizados, tanto do PPA quanto a LDO e depois a LOA, e a Câmara Municipal, querendo fazer ou não, fica-se à vontade de fazer como está fazendo. É só para ficar registrado. Mesmo não tendo mais condições da gente modificar, também fica o meu registro da não presença do secretário municipal de Fazenda.
a maior autoridade pública responsável pela fazenda do município não está presente hoje, mas mandou um brilhante funcionário, funcionário de 24 anos como servidor que municipal. também não substitui a mesma fala do vereador Apolari, da não presença dos vereadores, também da não presença da autoridade. Prosseguindo aqui, vamos fazer 2 apontamentos aqui. Primeiro, eu gostaria que o senhor Wander, se ele pudesse nos explicar o seguinte: foi apresentado que a receita tributária ela está estimada em 105 milhões. Depois das transferências, 240 milhões. Está dando um total de 346 milhões. Aí foi apresentado que o gasto com a educação está em torno de 107 milhões. Aqui para a gente, correspondente, eu acho que é 28%. Eu posso estar equivocado naquilo que você explica. A composição do gasto com educação, ele é referente às receitas tributárias, mais as receitas das transferências, e depois aportes individuais do município? Entendi. A receita tributária, ela é composta do ISS, IPTU, tá, com relação à arrecadação de imposto de renda também dos trabalhos assalariados. Outra arrecadação também que entraria para o cálculo da base de cálculo das receitas tanto da educação quanto da saúde seria o IPVA, ICMS, ICMS de desoneração, a receita da dívida ativa, tá, com relação ao IPTU, ISS, TBI, e os juros e multas também da dívida ativa. Então, a base de cálculo seria todos esses impostos. Teria que estar um mínimo aí de 25% da educação e 15% da saúde. Uma base de cálculo dos dois, tanto da saúde como da educação, é o mesmo. Tá? Não, legal. Então, se a gente pegar aqui, somar receita tributária mais transferências correntes, daria mais ou menos 25%, 85 milhões, né? E o município está dizendo que está investindo 107 milhões. Então, entende-se que ele está aplicando com recursos próprios 21 milhões em educação. Sim. Isso é um fato muito interessante, porque ele atinge, sim, os 28%. A gente sabe que a educação é algo importantíssimo para a gente estar colocando. Um outro questionamento em relação à saúde. Nós vemos que a gente tem bastante dificuldade na saúde, principalmente na manutenção das unidades de saúde. E o que me chamou a atenção é que na peça orçamentária, a conta destinada à manutenção de postos de saúde ficou somente com 20 mil reais. Será que com 20 mil reais nós vamos conseguir dar manutenção em todas as unidades de saúde? Será que nós vamos conseguir fazer todas as reformas de pronto-socorro, de hospital, de todas as unidades, de UBS? Então, será que não faltou talvez um redirecionamento específico para que se melhorasse esse investimento para manutenção? Então, fica aí também um ponto. Com relação à Secretaria de Habitação, antes nós tínhamos uma empresa municipal de habitação, cujo o intuito e objetivo de uma empresa é caminhar com suas receitas, né, e isso não vinha acontecendo, por isso que houve-se a liquidação. Criou-se uma Secretaria Municipal de Habitação com o objetivo de estimular a política habitacional e fomentar todos esses trabalhos. Porém, a conta que foi destinada para investimentos em casa são singelos 450 mil reais. Será que 450 mil reais dá para se construir algumas casas populares? O quanto casas populares? Qual o projeto? Será que se dá para colocar como, pelo menos, aporte do município como contrapartida para fazer política habitacional? Então, nós temos uma receita, hoje, na Secretaria de Habitação, que não chega a 1 milhão, a 0 poucos por cento, não dá nem 1% da receita orçamentária. Então, praticamente, a Secretaria de Habitação, ela só está gerando despesa com relação ao orçamento que está fazendo, não está se mostrando uma política efetiva de habitação. Então, fica um pensamento. O que fazer com a Secretaria de Habitação? Deixar ela ativa, gerando despesa, ou colocar mais investimentos nela para que ela possa realmente investir em moradias populares, fazer a política realmente de habitação. Com relação também a um outro ponto aqui, a
a receita da prefeitura, né? Em 2017, o fixado está em 364 milhões, e em 2018, 380 milhões. A receita tributária de 2016 ficou em 84 milhões, 2017, 91 milhões, em 2018, o estimado é que sejam 105 milhões. Está dando uma diferença de 2016 para 2017, até o presente momento, de 7 milhões. E eu gostaria que o Wander pudesse explicar se nós vamos conseguir atingir, em dezembro, esse valor de 91 milhões de receita tributária, que foi estimado para esse ano, que está fixado, mas que a gente só vamos ser consolidado no final do ano. Porque, a partir disso, a gente vai conseguir projetar se nós vamos atingir os 105 milhões para 2018. Essa previsão a gente faz com base nos lançamentos do IPTU, referente a novos loteamentos, são vários loteamentos, e com relação às deduções com relação aos aposentados, às isenções. Então, essa previsão é toda a demanda que a parte da tributação com relação à previsão da arrecadação encaminha para a gente. Então, a gente tem por base todos esses lançamentos com relação ao IPTU que a tributação faz. Tá? E com relação a esse ano, o senhor, de acordo com os dados, você acha que a gente vai atingir esses 91 milhões ou vai ficar abaixo? Como que nós vamos fechar o ano de 2017? Então, a previsão é que chegue próximo na faixa aí de arrecadação geral, na faixa de uns 360 milhões, mais ou menos, a previsão. Uma diferença de 4, 5 milhões. Mais ou menos, o fechamento de setembro foi 272 milhões. Então, aí a gente acha que a previsão de arrecadação até no final do ano, uma faixa de 25 a 30 milhões por mês, possa chegar aí de 80 a 90 milhões, que é o previsto para arrecadar até no final do ano, no geral, né? João Vitor. Tem mais uma última pergunta só. Ah, sim. Só para a gente encerrar. Perdão. Em relação à recente implantação da Zona Azul, sabemos que é um serviço novo, e gostaria que pudesse alguém me explicar aonde que consta no orçamento as previsões de arrecadação com a Zona Azul, para que a gente consiga entender o quanto ela vai ser arrecadada, quais são as previsões de arrecadação da Zona Azul, da receita da Zona Azul para 2018, assim balizar com o seu custo, para ver se vai ser viável ou não. Até porque quando foi votado o projeto aqui no começo do ano, não veio com estudo de impacto financeiro. Perfeito. Bem, vou começar então pela Zona Azul. Agradeço aí a sua participação. O senhor é jovem, mas é sempre muito brilhante e pertinente com as suas questões. No caso da Zona Azul, vou falar o meu entendimento, que eu acho que foi o entendimento de todos os colegas vereadores, dos 11. Nós fomos chamados pelo nosso prefeito Pedrinho Liseu, no comecinho do ano, para expor a questão da Zona Azul. Os comerciantes estavam desesperados já com a situação, perdendo arrecadação, perdendo receita. O centro da cidade, aquele alvoroço, aquela insanidade que estava. Os munícipes também bravos, porque vêm para a cidade e não conseguem achar um lugar para estacionar, tudo ruim. E o que tinha acontecido? Em novembro, o Dr. Brambila tinha feito já uma licitação para renovar ou não com a mesma empresa, mas abriu que outras empresas pudessem, vamos dizer assim, vencer essa licitação, que havia sido renovada, um contrato de acho que de 10 ou 12 anos atrás. Ocorre que houve um recurso contra aquela licitação e o Ministério Público, ele acaba sempre melando mesmo, vamos usar o termo assim. Então, aquilo foi postergado, inclusive, há uma ação da própria empresa contra a prefeitura, querendo receber um valor que ela considerava que deveria ter sido reajustado lá para trás. Mas, na época, a administração que eu trabalhei, havia um entendimento que aquilo não cabia. Então, como que o prefeito ia fazer um reajuste de algo que o próprio jurídico dizia que não cabia? Então, eu acho que agiu corretamente e não o fez. Bom,
O que o prefeito Pedrinho fez? Ele começou a conversar com o pessoal da cidade, com o comerciante, e o comerciante pediu desesperadamente que precisava ter a Zona Azul. Então, imaginou-se uma forma diferente para justamente não cair na mesma situação e haver outro recurso. Então, o que foi a criação que o município bolou? Realmente não existe despesa para a Zona Azul esse ano, porque a despesa desse ano ela já foi feita o ano passado, não havia mesmo. Por isso que se fez um projeto onde a arrecadação da Zona Azul tenha que cobrir os gastos. Quais são esses gastos? Cerca de 29 mil por mês, que é o aluguel do equipamento, vamos dizer, o hardware e os softwares, que você hoje, o senhor conhece, né, o jovem conhece bem, né, entra lá, tal, eu tenho usado, achei muito interessante. Aí você tem um custo também grande com os novos guardas, e aí, João Vitor e público presente, foi um questionamento, me lembro muito bem, do vereador Baiano, e todos os que estavam na reunião. Mas, prefeito Pedrinho, o senhor vai colocar os guardas para fazer um trabalho, e a gente usou um termo, é como se eles estivessem, vamos dizer assim, baixando a sua graduação. E o prefeito foi muito claro, olha, poderá até haver uma transição, mas nós iremos contratar guardas novos que virão sabendo que terão essa função, o que nos deixou, a princípio, satisfeitos. Eu acho que foi uma resposta plausível e que realmente está sendo implantada. Hoje está sendo um momento de transição, ponto 1. Ponto 2, a contratação desses guardas, ela teria, vamos dizer assim, um gasto, vamos imaginar que nós, hoje um guarda municipal ele recebe quase 2 mil por mês, se você considerar a cesta básica, e mais todo lá, férias, 13º, etc., eu acho que isso aí talvez vá lá para os seus 5 mil reais, tá? Se você disser assim, olha, preciso contratar 15, vamos fazer a conta, com 20, nós estamos falando em cerca de 100 mil reais, mais os 28 mil, 128 mil. A Zona Azul, ela tem uma expectativa, isso já de antigamente lá, que ela foi concebida para faturar de 150 a 200 mil por mês. Ela teve uma ampliação agora no seu número de vagas, substancial. Então, é a nossa expectativa que a Zona Azul vá arrecadar esse montante. E esse montante, ele paga o custo do hardware, do software, ele paga o custo dos guardas, e ele ainda tem que sobrar um pouquinho para investir no comércio, e inclusive em algumas ações sociais. Então, esse foi o entendimento da Câmara. Então, pode-se dizer que foi unanimidade esse apoio, porque a gente entendeu que era uma necessidade, o prefeito apontou a despesa e apontou a receita. Evidentemente que o começo agora, ele é mais complicado, porque a empresa começou a receber os valores mensais, e essa implantação, ela é mais lenta. Há uma expectativa que isso demore aí de 45 a 60 dias para funcionar equilibradamente. Você já vê que hoje, você já não escuta mais aquelas confusões iniciais que realmente houveram. Hoje existe um controle. Evidente que está se usando os guardas, o pessoal mais jovens, alguns até do pessoal mais antigo, nem todos estão satisfeitos, mas estão colaborando, que é um período de transição. Então, né, tentando responder o entendimento, não só do vereador Jacovetti, mas de toda a Câmara, foi dessa maneira. A gente apoiou um projeto que o seu objetivo principal já foi cumprido. Já não está mais aquela loucura no trânsito da cidade. O comerciante, em geral, está satisfeito. Nós também, vereadores, conversamos com o prefeito, olha, o comerciante está satisfeito porque ele agora vai ter a presença de guardas na região central. Isso também pode liberar os próprios guardas que atuavam na região central, também para sair um pouquinho da região central. E nós entendemos também que no futuro, o prefeito talvez tenha, ou com certeza terá, que ampliar esse serviço do Zona Azul em alguns outros centros, ou alguns, vamos dizer, polos comerciais da cidade, algumas avenidas, alguns bairros. Por quê? Vai melhorar a questão da segurança, nós não temos dúvida no centro, mas poderá comprometer nesses bairros aonde não haverá a presença dos nossos guardas. Então, em síntese, eu estou tentando aqui
passar o entendimento de toda a Câmara Municipal, ok? Com relação, o senhor falou da habitação, realmente, esse valor, ele não dá para fazer absolutamente nada. Talvez reformar um centro comunitário, 2 ou 5, mas é evidente que as verbas para a habitação, elas têm que vir ou do governo estadual ou do governo federal. E ela, para esse ano de 2007, ela já tinha um plano que veio acontecendo, né? Haja vista que nós tivemos aí, do Segurança pode me auxiliar, o vereador Baiano da Farmácia, me parece que foram 5.000 e tantas pessoas lá. Então, há uma demanda ainda muito grande em Araras. Isso é, claro, líquido e certo. Agora, o governo ao qual eu fui vice-prefeito, com muita honra, com muito orgulho, todo mundo sabe do meu carinho pelo Dr. Brambila, ele conseguiu, no momento ímpar da própria economia, a captação desses recursos. Foi feito um trabalho muito bom em relação a isso. E o prefeito Pedrinho está retomando e reiniciando isso também. E isso deverá acontecer talvez daqui 2 anos ou 3 anos. Por quê? A própria implantação de conjuntos, ela não ocorre do dia para a noite. Até você localizar, determinar uma área, aprovar os projetos, é um período de pelo menos de maturação de 2 anos. Então a gente imagina que isso vai ocorrer. Todos os candidatos a prefeitos tiveram isso em seu plano de governo, e eu acredito que isso vai acontecer. Nós estamos aqui para auxiliar e a população está aí para cobrar e nos cobrar. Com relação também, o senhor falou da questão da saúde, manutenção de postos de saúde. Isso. Nós temos uma verba, inclusive existe uma emenda que se não fala a memória, um dos vereadores propôs uma emenda onde se use R$800 mil para construir uma UPA ou 2 UPAs. Então, talvez esteja em outra linha, em outro item, mas tem uma verba maior para esse tipo de trabalho, que evidentemente esse valor que está em um dos quadros aí... R$20 mil para manutenção, ou seja, trocar telhado, pintar, vazamento... Isso é impossível. Talvez isso seja alguma coisa referente à reforma, talvez acho que o item esteja errado, vou até verificar. Isso é simplesmente impossível. Mas existe verba, sim, talvez esteja no item ali, construção. Tá? Tem até o vereador, por favor, fala o senhor aí, isso acho que é interessante. Só para... Viu, João Vitor? Até a sobra da Câmara, a cada 3 a 4 meses, que é 50% para a promoção social e 50% para a saúde, poderá ser usada aí. O senhor falou em respeito de habitação. Eu vou desabafar o que eu entendo a respeito disso, que eu presenciei aí todos esses anos. Foram feitas diversas moradias em Araras, a gente pode até parabenizar a administração anterior por ter feito. Só que deixou de construir muitas coisas nisso aí. Não se pensou. Inchou o município. Isso aí causou o quê? Problema com transporte, problema com saúde, problema com escola. Então, a cidade ficou difícil para se comandar. Hoje, está fazendo as tripas coração para tentar acabar o que deixou para trás. Estou falando que está ruim, mas tem muita coisa para trás. É mais ou menos assim, eu te dou um BMW, quebra a maçaneta, você não tem dinheiro para arrumar a maçaneta. Tá certo? Obrigado, vereador. Senhor João Vitor, essa questão da saúde eu vou verificar, que eu acho que é uma questão de onde está esse item aí, eu acho que ele está talvez trocado, ok? E nas demais é o que a gente, enquanto vamos dizer, legislativo, poderia realmente passar, né, para o senhor e para os demais que tiveram algumas perguntas. Pois não. Não, eu gostaria de agradecer a explicação dos novos vereadores, acho pertinente, é o histórico da Zona Azul, a posição do posto de saúde, mas só em relação às receitas da Zona Azul, eu queria entender, eu acho que o Wander poderia explicar mais, aonde entraria, ou onde vai entrar no orçamento do município, essa previsão de arrecadação e essa, talvez, previsão de gastos. Se isso vai entrar no departamento específico da segurança pública, vai ter um item específico para isso, ou vai entrar todo num bolo só? Ou se vai entrar em receitas de serviço? Se vai caracterizar realmente um serviço ou não? Onde que está previsto?
Ele vai entrar em outras receitas correntes. Dentro de outras receitas correntes vai estar discriminadas as rubricas lá específicas dela, tá bom? Perfeito, obrigado. E há um entendimento, né, a lei é meio clara nisso, que a arrecadação referente à Zona Azul, inclusive a multas, ela tem que ser usada com o próprio meio ali, no caso aí dos gastos com a própria Zona Azul, e o que está preconizado no projeto que a gente aprovou aqui. Bem, senhor Vander, pois não? Senhor Vitor, o senhor pode emprestar o microfone para o Vanderlei? O senhor se identifica, por gentileza? Sou Vanderlei Geraldo Júnior, aposentado da PM, cidadão bauruense, mas com sangue ararense aqui há 17 anos. Já me considero ararense. Eu só gostaria de fazer um apontamento. Então, a gente está aqui para trocar ideia e, principalmente, trocar conhecimento, né? Acho que o João Vitor é um rapaz muito estudioso, faz apontamentos interessantes, a gente vê que é uma pessoa esforçada. Eu quero colaborar para que ele tenha assim, informações 100% corretas, até para que ele evolua e realmente continue. Quanto à questão das audiências públicas, João, realmente houve uma discussão política tal, que até o vereador Jacobetti pediu para que não se adentrasse a ela, com referência ao orçamento. Mas hoje aqui a gente está discutindo a LOA, tá? E se você pegar lá a emenda 29 da Lei Orgânica do município de Araras, da LOA, fala o seguinte, ó, artigo 1º, fica inserido o artigo 140A na Lei Orgânica do município, a LOMA, com a seguinte redação. 140A. O Executivo deverá realizar audiências públicas antes do envio ao Legislativo dos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual e às diretrizes orçamentárias, para discussão popular nos seus conteúdos. Isso já é fato consumado, o próprio vereador e os vereadores já reconhecem que isso tem que ser feito, o Executivo tem essa função realmente. E o Legislativo pode fazer, né? Tem essa prerrogativa. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária anual, a LOA, hoje, então, tem um parágrafo aqui só para a LOA, só para hoje. Então, vamos atentar a ele. O projeto de lei orçamentária anual será precedido de participação popular, que está lá, que foi feito, tá? Que são aquelas reuniões regionais, tá? Participação popular com reuniões públicas regionalizadas para debate e apreciação da proposta do Executivo. Então, reuniões regionais que foram realizadas, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual vigente deverão estar disponíveis para consulta na página oficial do município na internet. Então, para hoje, para a LOA, aquilo que você falou que tinha que ter audiência pública, não tem, tá? Então, para hoje, não. Hoje, só são reuniões públicas regionalizadas, que foi realizado e está dentro dos conformes. Não adianta você balançar a cabeça, é a lei. Você tem que brigar com quem aprovou a lei aqui. Não, eu agradeço. Aí nós estamos... É um assunto para... Não. Seu entendimento, eu respeito, só que eu tenho... Eu rezo pelo que está escrito. Perfeito. Eu rezo pela... Não. Por favor. Olha, é o seguinte, eu estou aqui encerrando essa audiência pública, que já deu o que tinha que dar. Corta o microfone, por gentileza. Não adianta, você não vai... Agora, não é convencimento. Não. Eu estou querendo abrir... Agradeço a... Acabou. Estou querendo abrir seus olhos. Sai no pau.